A economia dos Estados Unidos parou de crescer, mas os preços continuam subindo. E isso é o começo de um colapso. A economia americana é um castelo de cartas que começou a desmoronar já. Hoje nós vamos analisar um fenômeno que muitos economistas evitam pronunciar em voz alta, mas que os números não permitem mais esconder. Os Estados Unidos entraram em um estado de estagnação econômica profunda e a guerra no Irã está gerando uma enorme inflação. O que estamos presenciando agora é a antessala de uma depressão financeira sem precedentes na era moderna. A realidade atual é de um país cuja economia vem sofrendo um processo agressivo de desindustrialização que já dura décadas. Não foi um acidente, foi uma escolha. Suas grandes corporações, em busca de lucros imediatos e mão de obra barata, transferiram massivamente suas plantas fabris para a China e o que sobrou foi uma economia de serviços e comércio que depende desesperadamente de uma base de consumo forte. O problema é que essa base já está sendo destruída. A desigualdade social é abismal e o custo das guerras intermináveis estão acabando com a capacidade de compra do povo americano. E para piorar o cenário, o fator externo deu um golpe de misericórdia, o choque do petróleo criado pela tensão com o Irã. Estamos vendo os preços subirem em cascata, energia, frete, mercadorias básicas. Tudo já está subindo de forma desenfreada. Os Estados Unidos entraram oficialmente em estagflação. Aquele cenário terrível onde a economia não cresce, mas os preços não param de subir. Neste vídeo vamos dissecar como eles chegaram até aqui e o que isso significa para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Mas antes disso, não te esqueça de te inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo. Obrigado pela presença aqui. Para entendermos a gravidade da estagflação, precisamos olhar para quem sustenta a economia, o trabalhador. E os números recentes revisados pelo próprio governo dos Estados Unidos são, para dizer o mínimo, assustadores. Recentemente foi revelado que 710 mil empregos que o governo dizia que existiam, na verdade, nunca foram gerados nos últimos 13 meses. Houve uma maquiagem ou um erro de cálculo que escondeu a fragilidade do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em 5 dos últimos 9 meses, a economia americana fechou mais vagas do que abriu. Ouça bem, em um país que precisa de consumo para girar, as portas das empresas estão se fechando. E o mais alarmante é que esses dados negativos surgiram antes mesmo de Trump e Netanyahu abrirem a frente de guerra direta contra o Irã. Ou seja, a estrutura já estava podre por dentro antes do novo choque geopolítico. O país já convive com um nível de desigualdade que remete à era pré-Grande Depressão de 1929. Hoje, o 1% mais rico dos Estados Unidos ganha em média 139 vezes mais do que os 20% mais pobres. É um abismo social intransponível. Enquanto a riqueza se concentra no topo da pirâmide financeira, o custo de vida para o cidadão comum explodiu. Vejamos o mercado imobiliário, que é o coração do patrimônio da classe média americana. Em 2008, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era de aproximadamente 200 mil dólares. Em 2025, esse valor saltou para 400 mil dólares. O preço dobrou, mas os salários estagnaram. Sem um emprego digno e estável para prosperar, a maioria do povo americano caiu em uma armadilha de sobrevivência. Milhares de famílias não conseguem mais pagar suas hipotecas ou estão se afogando em dívidas de cartão de crédito apenas para comprar comida e pagar o aquecimento. Enquanto o emprego sobe e o custo de vida dobra, a estagflação deixa de ser um termo técnico e passa a ser fome e despejo. A classe média, que outrora foi o orgulho do American Way of Life, está sendo exprimida entre a falta de oportunidades e uma inflação de ativos que torna a moradia um luxo inacessível. Se não há emprego e o custo de vida sobe, o consumo trava. E se o consumo trava em uma economia de serviços e comércio, o sistema inteiro entra em colapso. Mas por que os Estados Unidos não focam em resolver seus problemas internos? A resposta está na natureza do império. Nas últimas décadas, ouvimos que o mundo se globalizou, que o mercado se tornou livre.
A promessa era de que toda a economia mundial estaria integrada, com cadeias produtivas interligadas, onde todos ganhariam. As grandes corporações multinacionais compraram ativos em todos os países, dominando setores estratégicos como finanças, comida e energia. No entanto, essa liberdade de mercado tinha um fiador, o poder militar. Para manter essa ordem global sob seus termos, os Estados Unidos estabeleceram e mantêm até hoje cerca de 800 bases militares em mais de 70 países. Esse policiamento global não é para proteger a democracia, mas para garantir que a globalização funcione como uma ordem unipolar liderada por Washington. O mundo deveria funcionar exatamente como os Estados Unidos queriam. Só que o jogo mudou. Países como a Rússia e o Irã decidiram que não concordam mais com essa submissão. Eles preferem manter sua soberania e o controle sobre seus próprios recursos estratégicos. A Rússia, por exemplo, posicionou-se firmemente contra a expansão da OTAN na Ucrânia, vendo a instalação de armas nucleares dos Estados Unidos em sua fronteira como uma ameaça existencial. O resultado foi uma guerra por procuração na Ucrânia dos Estados Unidos, que já custou centenas de bilhões de dólares aos contribuintes norte-americanos. Dinheiro que saiu da infraestrutura e da saúde nos Estados Unidos para virar fumaça no leste europeu. Agora o foco mudou para o Irã. Os Estados Unidos atacaram o Irã e o governo de Teherã, que sempre manteve uma postura de resistência contra as pressões de Washington, respondeu de forma estratégica. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial e grande parte dos fertilizantes que alimentam o planeta. O custo dessa nova guerra pode ser astronômico. Se olharmos para o passado recente, as guerras no Iraque e no Afeganistão, vizinhos do Irã, custaram aos cofres americanos entre 5 e 8 trilhões de dólares. Imagine agora o impacto de um conflito com o Irã, um país muito mais preparado militarmente. Isso sem mencionar a postura agressiva dos Estados Unidos em outras frentes, como a captura de Maduro na América do Sul para controlar o petróleo venezuelano, ou as ameaças bizarras de roubo da Groenlândia contra a própria União Europeia, sua aliada, visando recursos minerais como terras raras e controle do comércio no Ártico. O que vemos é um império que quer manter o controle absoluto sobre o mundo através da força, mas que não consegue mais convencer os outros povos a confiar na sua palavra. A diplomacia americana deu lugar à coerção. E quando o mundo perde o acesso à energia barata por causa dessas guerras, a confiança no líder global desaparece completamente. Os Estados Unidos estão gastando o que não têm para policiar um mundo que não quer mais ser policiado por eles. Para entender o nó cego na economia atual, precisamos aceitar uma verdade desconfortável. Os Estados Unidos são um império em declínio. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos detinham a maior parte da capacidade industrial do planeta, simplesmente porque as outras potências haviam sido destruídas pelo conflito. Isso os tornou incrivelmente ricos através das trocas comerciais favoráveis. Eles produziam tudo e o mundo comprava. Mas esse tempo acabou. A própria política de liberalização que os Estados Unidos promoveram para estabelecer o dólar como moeda de reserva internacional e colocar o seu sistema financeiro no topo acabou destruindo sua capacidade produtiva interna. Eles trocaram fábricas por bancos. Enquanto isso, a China seguiu o caminho inverso, industrializou-se em uma velocidade sem precedentes na história. Nas últimas 2 décadas, a manufatura chinesa cresceu mais de 800%. As fábricas que antes ficavam em Ohio, Michigan e na Pensilvânia foram parar em Shenzhen e Xangai. O resultado é um desequilíbrio fatal na balança comercial. Hoje os Estados Unidos importam muito mais do que exportam. Eles consomem o que os outros produzem. A única razão pela qual o sistema ainda não implodiu é porque os dólares continuam fluindo de volta para o mercado de ações americanos, alimentando bolhas especulativas como a atual euforia com inteligência artificial. O mundo ainda aceita dólares porque eles ainda têm prestígio, mas esse prestígio está evaporando.
para sustentar um orçamento trilionário voltado para guerras em todos os cantos do globo, o Estado americano precisa imprimir dinheiro e emitir títulos da dívida pública de forma desenfreada. O povo americano, já empobrecido, não está disposto nem tem condições de pagar mais impostos para financiar bombas. Por isso, os Estados Unidos dependem de captar dólares que circulam no mundo para fechar essas contas. A consequência disso é uma dívida acumulada que já atinge a marca astronômica de 39 trilhões de dólares. Sim, você ouviu direito, 39 trilhões de dólares. O país está tão endividado que perdeu completamente a capacidade de investir na sua própria economia, na sua própria infraestrutura básica, em educação, em saúde ou em reindustrialização. Eles estão presos em um ciclo de pagar juros da dívida e financiar o complexo industrial militar. E é por isso que eu digo, este quadro de estagflação não é apenas uma fase ruim, é a antessala de uma depressão econômica profunda. Quando a bolha financeira estourar e o dólar perder seu status de porto seguro, não haverá produção interna para segurar a queda. Estamos vivendo os momentos que antecedem uma crise sistêmica global. A principal economia do mundo está travada. Não gera empregos reais, possui uma sociedade fraturada pela desigualdade e continua drenando seus recursos em guerras improdutivas. Ao provocar inflação nos preços de energia, de comida e no frete internacional, os Estados Unidos estão exportando sua crise para todos nós. O cenário de estagflação americana é o prelúdio de uma depressão que mudará a geopolítica para sempre. E onde entra o Brasil nessa história? Infelizmente, nas últimas décadas, o Brasil cometeu o erro estratégico de copiar quase tudo o que os Estados Unidos mandaram fazer. Caímos no papo furado do livre mercado absoluto defendido pelos americanos, um remédio que eles receitaram para os outros, mas que raramente tomam sozinhos quando o interesse nacional deles está em jogo. Nós liberalizamos nossa economia de forma ingênua, assistimos nossas fábricas fecharem ou se mudarem para a China, assim como nos Estados Unidos. Transformamos nossa economia em uma dependência perigosa da exportação de commodities, petróleo bruto, soja e minério de ferro. Vendemos nossas joias da coroa. Nossas estatais foram privatizadas sob o pretexto da eficiência. A Eletrobras foi entregue e parte da Petrobras hoje serve mais aos interesses dos acionistas internacionais em Nova York do que ao povo brasileiro. Nossa política foi corrompida pelo poder do dinheiro e hoje parece que não temos um projeto soberano de país. Somos um barco à deriva, seguindo o rastro de um transatlântico americano que está afundando. Para lidar com a crise que vem por aí, o Brasil precisa alterar radicalmente sua trajetória. Precisamos recuperar nossa capacidade de planejar a economia e a industrialização no longo prazo. A gente precisa se reindustrializar, de proteger nossos recursos estratégicos, nossos recursos naturais riquíssimos. Mas para que essas mudanças ocorram, o primeiro passo é a consciência. Precisamos entender o mundo como ele é e não como nos dizem nos manuais de economia liberal de Chicago. Se você chegou até aqui e este conteúdo te faz pensar, então não se esqueça de se inscrever no canal. Continue acompanhando nossas análises para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder global. A informação é a nossa única defesa contra o caos que se aproxima. Para isso, novamente, não te esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até a próxima.